Saudações, companheiros. Nessa oportunidade, iremos mostrar para os senhores uma série de vídeos a respeito de como vamos fazer um planejamento integral da sua unidade escoteira local, grupo escoteiro ou seção escoteira autônoma. A nossa intenção é permitir para que os senhores transformem os seus grupos escoteiros em unidades realmente autônomas, unidades fortes financeira e administrativamente. Bons grupos escoteiros não devem seguir, provavelmente, o que nós vamos mostrar, mas certamente eles têm um plano de gestão sólido, firmado dentro do grupo escoteiro e acreditado por todos, aplicado em todos os níveis, o que permite com que esses grupos sejam conhecidos na sociedade, respeitados pelas autoridades locais e sejam grupos escoteiros vencedores, grupos escoteiros que conseguem realizar atividades grandes e caras, como, por exemplo, participação ampla em jamborees internacionais. Grupos escoteiros que conseguem sedes próprias, campus-escola. Muita gente fica se questionando por que esses grupos escoteiros conseguem isso. A resposta é que eles têm um bom plano de gestão. Como falei, pode ser que eles não sigam exatamente o que apresentaremos aqui, mas certamente eles terão um plano de gestão. E nós mostraremos aqui como fazer um bom plano de gestão dentro do seu grupo escoteiro. Um plano que já foi testado e deu certo, fez sucesso. O que nós estamos querendo é fazer com que o seu grupo escoteiro se torne independente. Um grupo escoteiro que não dependa de autoridades municipais, não dependa das entidades patrocinadoras. Muita gente acredita que o sucesso de determinados grupos escoteiros é porque as autoridades apoiaram esse grupo escoteiro. Houve quem acreditasse, quem apostasse, quem colocasse dinheiro, quem colocasse prestígio no grupo escoteiro, arranjasse material, arranjasse condução de graça para o grupo escoteiro. Mas, na verdade, se pensarmos bem, muita gente aposta em grupos escoteiros bons. Ninguém aposta em cavalos mancos. Um grupo escoteiro que tem um bom plano de gestão é acreditado pelas autoridades, pelas entidades, pelos clubes. É acreditado por toda a sociedade que o cerca e principalmente é acreditado pelos próprios escotistas, dirigentes e pais, acreditado pelos jovens. Um jovem que entra no grupo escoteiro sabendo que terá oportunidade de participar de um grande evento. Não porque ele possui uma família que pode sustentá-lo numa viagem ao exterior. Não. É porque o grupo escoteiro propicia isso. Tem condições de propiciar e tem condições de, sem dar esmolas, sem dar grandes facilidades, de graça, permitir com que todos participem de um escotismo global, um escotismo internacional, ou minimamente um grande escotismo dentro da sua unidade escoteira local. Esse primeiro vídeo
mostrará apenas as premissas. Outros vídeos virão complementando esse trabalho. Portanto, mãos à obra. Vamos, portanto, iniciar uma série de apresentações em que vai nos levar a realizar um planejamento integrado de uma unidade escoteira local, seja esse um grupo escoteiro, seja essa uma seção escoteira autônoma. Iniciemos pelas premissas iniciais, antes da gente começar a aprofundar nesse assunto. Antes de começar, vamos ver por que uma UAL precisa de ter um planejamento sólido e integrado para o desenvolvimento e mantença. Algumas frases nos levam a isso. Uma do nosso diretor-presidente atual da região escoteira do Espírito Santo, pela segunda vez, DCIM, chefe Luciano Rodrigues, que costuma dizer que nós não somos profissionais, mas também não somos amadores. Isso quer dizer, nós não ganhamos dinheiro com o nosso trabalho, mas nós não devemos apresentar qualquer coisa e ficar satisfeito com ela. Vamos prosseguir, vamos incentivar a melhoria contínua, vamos nos aprofundar naquilo que somos bons em fazer. A outra frase do nosso eterno chefe André Pereira Leite, que costumava sempre dizer que o bolso é o órgão mais sensível do corpo humano. E uma frase de Sêneca: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Quais são as consequências de um bom planejamento? O que ele oferece? Um planejamento eficaz vai nos permitir realizar atividades complexas. O que quer dizer? Atividades que a princípio são muito caras e tidas como impossíveis de se realizar. Acampamentos internacionais, excursões de longa jornada. Tudo isso pode ser feito com um planejamento eficaz. Mas gera também motivação, porque uma vez que a gente deseja alcançar um propósito, uma atividade, realizar uma conquista, e a gente consegue a motivação dentro do grupo, seja do dirigente, seja do escotista, seja do membro jovem, seja dos pais, é muito grande. Mas o planejamento eficaz também nos permite uma maior integração social. Nós vamos ver isso com detalhes. Mas a integração social é uma garantia da permanência do grupo escoteiro naquele lugar onde ele está. É a garantia de que o grupo escoteiro será bem recebido pela sociedade que o cerca. E torna também o grupo escoteiro mais atrativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente realiza excelentes atividades e tem grande integração social, nos tornamos uma vitrine bonita de ser contemplada e certamente pessoas vão nos procurar e falar: gostaria de participar desse grupo de campeões. Também vai nos permitir alcance de metas. E quando a gente fala metas, não são metas de curto prazo, metas de longo prazo, metas complexas. Adquirir uma sede própria, adquirir um campo-escola, por exemplo, são metas muito complexas e que o planejamento eficaz permite alcançar. E, logicamente, a independência da unidade escoteira local. Nós não ficamos mais dependentes
do grupo social que tem nos apoiado, podemos ficar independentes do clube e simplesmente ser uma parceria de amigos entre a nossa unidade escoteira local e o clube que nos mantém, é o que vai fazer com que a gente continue unido, e não porque o grupo ou a seção autônoma dependa daquele clube ou dependa de uma instituição que nos mantém. Veja, quando muda o presidente dessa instituição, a nossa corda fica no pescoço. Quando a gente se torna independente, mudando o gestor principal da instituição que nos mantém, que nos patrocina, ele vai ver na nossa unidade escoteira local uma oportunidade a mais de crescimento mútuo. Uma parceria bem feita, sólida. Isso tudo é conquistado com a independência. Devemos sempre lembrar que o foco do planejamento é o jovem. Tudo isso que a gente está fazendo na nossa unidade escoteira local é para permitir que o jovem usufrua do escotismo, do nosso sistema educacional, da melhor e mais satisfatória, prazerosa maneira possível. Para fazer um planejamento, o que é necessário? Vou ditar isso por ser muito importante. Um planejamento não pode ser realizado com pressa. Pelo contrário, deve ser um rito participativo e detalhado, dando-se abertura à máxima amplidão de visões e se anexando o maior número possível de conhecimentos. Positivamente, uma gripe pode colocar tudo a perder. É como se comprar uma casa. Se a pressa for a maior característica da compra, corre-se o risco de se adquirir uma parede rachada, canalização estourada, fiação em curto-circuito e fundações assentadas sobre uma areia fofa. O que devemos levar em conta? Primeiramente, o diagnóstico. O diagnóstico da unidade escoteira local. Esse diagnóstico envolve tanto a parte qualitativa, ou seja, qual é a qualidade do nosso grupo escoteiro, da nossa seção escoteira autônoma, envolve o quanto que nós temos financeiramente, envolve o como o nosso grupo escoteiro está funcionando, envolve a quantidade de jovens que o grupo possui, envolve a nossa capacidade de realizar nossas metas. Devemos levar em conta também o planejamento das sessões. As sessões costumam fazer planejamento de curto prazo. Esse planejamento foi desenvolvido pelos jovens com apoio dos escotistas. Então, se nós não levarmos em conta o planejamento das sessões, nós estaremos indo contra a nossa principal missão, que é uma educação participativa do jovem para o seu crescimento de caráter. Neguemos o planejamento das sessões, nós negaremos o jovem, a unidade escoteira local perde a sua razão de ser. Devemos levar em conta também as efemérides cívicas e sociais, aniversário da entidade que nos mantém, festas do bairro, festas da cidade, festas nacionais. Tudo isso deve ser levado em conta. Logicamente, não podemos esquecer o aniversário do grupo escoteiro. Devemos levar em conta também as nossas metas a serem cumpridas, aquelas metas de longo prazo.
nós queremos uma sede, nós queremos um campo-escola, nós queremos fazer uma grande viagem. Tudo isso também deve ser considerado no momento do planejamento. Cada insumo desse será desmembrado em um ou mais vídeos explicativos que serão apresentados aos senhores no futuro. Qual o resultado do nosso planejamento integrado? Repara, seguindo passo a passo de um bom planejamento, nós temos uma chance bem maior de conquistarmos o sucesso que merecemos. Juntando o planejamento das sessões, o planejamento de grupo, a meta de expansão numérica, ou seja, quantos membros cada sessão vai ter dentro do grupo escoteiro. Isso fica mais fácil para as sessões escoteiras autônomas. Quantos que serão necessários para entrar no grupo escoteiro? Isso foi apresentado no vídeo anterior. Quantos lobinhos se tornarão escoteiros? Quantos escoteiros se tornarão sêniores? Quantos sêniores serão pioneiros? Quantos pioneiros alcançarão a idade máxima? Quais são as nossas metas de alcançar mais jovens e mais adultos? Isso tudo a gente coloca na meta de expansão numérica. E qual será a nossa meta de expansão qualitativa? Ou seja, nós planejamos ter lobinhos, escoteiros e sêniores com determinadas especialidades. Também pretendemos ter vários lobinhos que de pataterra se tornarão lobinhos saltadores, de saltadores rastreadores e rastreadores para caçadores e assim por diante para todas as sessões. A gente coloca isso como meta. É uma meta que pode ou não pode ser atingida. É mais difícil, mas mostra uma direção a ser tomada por cada sessão dentro do seu trabalho. Cada jogo, cada acampamento, cada excursão serão ferramentas auxiliares necessárias para que os chefes de sessão façam com que as suas respectivas sessões se desenvolvam plenamente. E tem a meta orçamentária e patrimonial. Essa daí, uma responsabilidade da diretoria financeira e da diretoria administrativa, que vai, em função das metas anteriores, desenvolver a quantidade de dinheiro que vai entrar, que vai sair do grupo escoteiro durante o ano, logicamente com suas respectivas observações e justificativas. E tudo isso vai apontar para quê? Vai apontar para o planejamento integrado do grupo escoteiro. Esse planejamento integrado do grupo escoteiro será o resumo final de todo o trabalho desenvolvido. Quero agradecer aqui o chefe Antônio Boulanger Uchoa Ribeiro, que, como meu assessor pessoal de formação, teve paciência de me passar esse processo. Eu digo nos passar esse processo porque não ficou só comigo, eu passei para frente. É uma obrigação nossa. E também ao 50º RJ Cidade do Sol, no Rio de Janeiro, Grupo Extinto, onde, em função das nossas metas colocadas, conseguimos realizar as mais loucas, fantásticas e memoráveis atividades. Muito obrigado e vamos futuramente e proximamente aos próximos vídeos. Sempre alerta para servir.